Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de direito imobiliário, sempre assuntos importantes, assuntos pertinentes. Direito imobiliário, sim, é um segmento do direito civil, porém possui princípios e conceitos próprios. É verdade. Direito imobiliário também podemos conceituar como o ramo que trata da relação homem e imóvel. Toda transação imobiliária, toda transação de mercado imobiliário é direito imobiliário. Professor, é doação, é direito imobiliário. Compra e venda, empréstimo gratuito, comodato, ou empréstimo oneroso, alocação, tem a ver com direito imobiliário. Ramo muito apaixonante porque é um ramo multidisciplinar, né, gente? Multidisciplinar. Nós precisamos conhecer direito civil, dominar direito civil, conhecer direito constitucional, administrativo. Nós temos aí, sim, no direito administrativo, a desapropriação, tombamento, institutos que interessam, sim, a nós que atuamos no direito imobiliário. Não dá para esquecer também o processo criminal, certidões criminais, tudo isso é relevante. Direito consumidor, a compra e venda de imóveis na planta, a atuação do corretor e da imobiliária, a responsabilidade civil desses profissionais. Então, o direito imobiliário realmente é um ramo que pode sim ser chamado como segmento do direito civil, apesar de ter conceitos e princípios próprios, mas também é um ramo multidisciplinar. Vamos juntos, olha só. Nós vamos trazer aqui, então, situações relevantes, de forma objetiva e prática. 10 pontos nós devemos analisar em qualquer transação imobiliária. E no direito imobiliário eu fiz a captação, de forma cirúrgica aqui, de 10 pontos relevantes em toda a transação imobiliária, em toda a compra e venda, locação. Então, são 10 pontos que é obrigação do advogado, é obrigação do corretor de imóveis, do comprador, do vendedor, do investidor ter noção. Senão pode dar confusão. Então é o mínimo, é o básico, é o feijão com arroz, mas realmente são informações pertinentes, tá? Vamos juntos, vamos começar aqui, dentro desses 10 pontos que o professor traz aqui em pauta da nossa aula. O primeiro ponto, numa transação imobiliária de locação, compra e venda, sempre, gente, por mais que a gente trabalhe com informações, papel, né, certidões, o due diligence, dados estatísticas, né, informações palpáveis, sempre, na vida, nós temos que aplicar a análise subjetiva. Então, a primeira análise numa transação imobiliária é a subjetiva. Ah, professor, mas a subjetiva, quem vê cara não vê coração, mas é importante. Vai comprar um imóvel, né? Vai alugar um imóvel, bate palma. Bate palma no vizinho, pergunta para ele se a rua, se o bairro é perigoso, quem morava ali, por que saíram da casa, né? Por que não estão mais morando naquela casa? O vizinho da frente, que sempre vê tudo, né? Então, a análise subjetiva, ela é importante, sim, na transação imobiliária. E evita você, corretor de imóveis, você advogado, você parte, evita, sim, talvez você cair num limbo, num buraco, num golpe, numa fraude. Evita. Já aconteceram casos, já que o professor atuou como advogado, onde nós fomos bater palma no vizinho da frente, e o vizinho da frente, nunca vi. Mas o vendedor, ele alega que já morou aqui 10 anos. Não morou 10 anos aí. Não morou, pelo contrário, quem morava aí era um casal que foi morar na Espanha. Nunca moraram aí. Então, olha só como você pega nas relações subjetivas, você pega a mentira, a contradição, a omissão. Então, essa análise subjetiva, que muita gente fala, não vale nada, vale sim. Vale sim e pode te tirar de uma fria. Vai comprar um imóvel, vai comprar um apartamento, vai comprar uma casa, vai alugar uma casa, faça essa análise subjetiva. O que é essa análise subjetiva? Procura no Google, obter alguma informação, se você acha alguma informação da pessoa, normalmente você acha as redes sociais com facilidade, do vendedor, do comprador, do locador, do locatário. Procura também perguntar para os vizinhos como que é o bairro, como que é a casa, quem morava ali, quem morou na última vez naquele imóvel, faz a diferença, tá? Então, primeira dica que eu dou é essa análise subjetiva. Ela é antiga, ela é importante, pode ter documento, mas ela é eficaz. Nós sabemos disso, tá bom? Vamos lá, segunda análise, já é uma análise mais profissional, uma análise técnica. É o que eu chamo de atos iniciais, né? Agora está na modinha, due diligence, tem que fazer biquinho. O que é esse due diligence? É uma auditoria, né, gente? Então é o segundo ponto. Primeiro nós já falamos, análise subjetiva. O segundo ponto é sim solicitar certidões, várias certidões. Vamos começar pelos pelos imóveis. Certidão de propriedade, antes 76, transcrição, após 76 na verdade, tá? Antes 76, transcrição, após 76, matrícula, é a certidão de propriedade atualizada. Não dá para comprar um imóvel sem ter essa certidão em mãos, não dá. O corretor de imóveis dá o aval de uma transação imobiliária, o advogado, sem conhecer essa certidão. Seria um absurdo, seria um tiro no pé em relação à responsabilidade
civil, inclusive, desse profissional. Então, o due diligence o que é? Um conjunto de certidões, um conjunto de documentos para resguardar o negócio, para dar segurança jurídica. Vamos começar então o due diligence, ponto 2. Nós vamos tratar aqui primeiro o imóvel. Eu vou descobrir de quem que é esse imóvel, através da certidão de propriedade, matrícula ou transcrição. Depois eu vou verificar se tem débitos tributários, né, IPTU, ITR, com certidões negativas de débitos tributários. Né? Então eu consigo localizar com facilidade no site da Fazenda, no site da Prefeitura, eu consigo com facilidade essas certidões. Tá? Então, segundo passo. O segundo ponto é o due diligence. Não podemos só pesquisar o imóvel, temos que pesquisar as pessoas, o vendedor, o comprador, né? Depende do lado que você está. Se você está numa situação neutra, o ideal é investigar a vida dos dois. Mas você tem que entender quem que é esse vendedor, quem são os vendedores, através também das certidões. Você vai descobrir quem que é esse vendedor ou esses vendedores. Certidões de distribuições criminais e certidões de distribuições cíveis, tanto da esfera estadual como da esfera federal. Não vamos esquecer da certidão de protesto, da localidade onde reside e da localidade do imóvel. Certidão de protesto, para ver se ele tem um nome, ele ou ela, um nome protestado, né, no cartório de protesto. Eu vou fazer a pesquisa assim, onde ele reside e aonde está localizado o imóvel. Né? Ele, estou dizendo um exemplo hipotético, o vendedor. Poderia ser ela e poderia ser eles, tá? Depois, certidão trabalhista, tanto sendo pessoa física, nós falamos pessoa física, mas o nome correto, o termo correto é pessoa natural, como pessoa jurídica. Importante a pesquisa na trabalhista. Como que eu faço essa pesquisa na trabalhista? Através das certidões de ações trabalhistas e as certidões de execução trabalhista. Então, também importante. Serasa, SPC, essa pesquisa também ajuda, também é relevante, também vale a pena. Então, vale a pena você checar isso. Lembrando também que vale a pena ficar atento, né, principalmente na matrícula do imóvel, se o imóvel é tombado, se é área de APP, área de preservação ambiental. Uma transação imobiliária, se a área é área de APP, área de preservação ambiental, você vai comprar um elefante branco, você vai ter dificuldade de revender se for para investimento. Então, tem que ter uma atenção em relação a isso. Normalmente essas informações, área de APP, quando aparecem na matrícula, e também o tombamento, elas aparecem de forma bem pequenininha na matrícula, no rodapé, infelizmente, né? Em alguns casos, em algumas situações, em alguns estados. Então, muita atenção com esses rodapés, com essas informações menores aí, tá? Faz a diferença para que você ou o seu cliente não entre numa fria. Depois aparece para nós o terceiro ponto da nossa aula, o contrato. O contrato no direito imobiliário, ele é no plural mesmo, contratos. Nós temos vários contratos, todos aqueles contratos do direito civil servem para nós, aqui no direito imobiliário. Os contratos em espécie, estudado no direito civil, usamos no direito imobiliário, mas no direito imobiliário nós temos os contratos próprios. Normalmente o contrato preliminar, para fechar negócio, fechamento de negócio, contrato preliminar. Depois o compra e venda, pagamento à vista, promessa, você compra o imóvel na planta, compromisso, você compra o imóvel, mas existe uma dívida ainda. Então nós temos vários contratos. O ideal, para que você faça uma boa transação imobiliária, é fazer um contrato preliminar, depois vem o segundo contrato, chamado contrato definitivo. Se a transação for de um imóvel irregular, o segundo contrato provavelmente vai ser um instrumento particular. Se a transação for regular, documentação imobiliária ok, provavelmente o segundo contrato, né, o contrato definitivo, já é uma escritura pública. Então fique atento em relação a isso, faz toda a diferença. Vamos lá, falando de escritura pública, o Código Civil é muito claro, acima de 30 salários mínimos, nós somos obrigados a fazer a escritura pública, para que possamos registrar. A escritura pública, que é o nosso quarto ponto, é feita única e exclusivamente pelo tabelião de notas. Não vai passar vergonha você corretor, você advogado ir no cartório errado, hein, gente? Acontece e o cliente percebe, hein? Tabelião de notas faz a escritura pública, lavra a escritura pública, tá? A escritura pública é uma regra, é obrigatória quando a transação imobiliária é acima de 30 salários mínimos. Então, muita atenção em relação a isso. Depois da escritura pública, vale a pena sempre, né, antes de lavrar a escritura pública, provavelmente o cartório vai fiscalizar, vai exigir o recolhimento dos tributos. Toda transação imobiliária em vida, onerosa, nós vamos chamar o tributo de TBI. Se existe uma transação imobiliária onde não é feita em vida, né, nós vamos pensar no ITCMD. Então, cuidado, tá? São tributos e nós devemos pagar em todas as transações imobiliárias. Tem que pagar, seja estadual, seja municipal, cada um na sua esfera. E a escritura pública normalmente não é lavrada sem a comprovação do recolhimento do tributo específico, tá bom? Então, também mais um ponto importante, o quinto ponto, o tributo.
Sexto ponto importante, o registro, hein, gente? Registro é uma coisa só, cartório de imóveis competente. A escritura pública você faz no cartório que você quiser. Não existe a obrigatoriedade de fazer a escritura pública naquele tabelião de notas, no caso da compra e venda. Mas o registro não, o registro você não pode escolher o cartório. Eu costumo dizer, eu brinco muito, o professor que é advogado de cartório, que você discute com o cartório, né? E você tem que pedir desculpa. Tem que pedir desculpa porque você vai depender desse cartório, não tem como fugir. É esse cartório que você tem que fazer, sim, o registro. Então, é o sexto ponto da nossa aula aqui, o registro sempre no cartório de imóveis. Não vai confundir muita gente, muito brasileiro, até advogado, hein, até corretor, acha que quando tem uma escritura pública em mão, ele é dono. Não é, não. Se você não registra essa escritura pública, esquece. Você não é dono, você tem a posse. Mas eu tenho a escritura pública, mas você não é dono, você tem a posse. A escritura pública não faz a vez do registro. E cuidado, você vai pagar para fazer a escritura pública e você vai pagar para registrar, porque são cartórios diferentes, são serviços diferentes, tá? Então, sexto ponto da nossa aula. Vamos entrar agora no pós-negócio imobiliário, pós-atendimento, vamos chamar assim, pós-negócio imobiliário, pós-negociação. Ponto 7, já entrando nesse pós-atendimento, vale a pena ficar atento à evicção. O que é evicção, professor Júlio? Evicção nada mais é que você comprar um imóvel, mas ele já é objeto de litígio judicial. Ou seja, você comprou um imóvel, mas você pode perder, porque a transação imobiliária pode ser nula. Pode existir uma ação declaratória de nulidade, uma ação anulatória. Né? Então, cuidado. Antes de comprar um imóvel, tem que fazer aquele due diligence, que foi o ponto 2 da nossa aula, até mesmo para descobrir se quem está te vendendo não está sendo processado. Então, a evicção é um termo utilizado no direito civil, no processo civil, e nas transações imobiliárias, porque se você compra um imóvel e ele tem evicção, você pode perder. Depois você pode pedir uma indenização em relação a isso ao vendedor. Né? Tem discussões, teríamos que aprofundar mais o assunto, vamos aprofundar em outra aula. Mas evicção, muita atenção em relação a isso. Você descobre se tem ou não tem processo vinculado àquele imóvel, na matrícula de propriedade, a certidão de propriedade, e também nas certidões de distribuições cíveis em nome do vendedor, tá bom? Ou dos vendedores. Mais um ponto pós-negócio. Vício redibitório, hein, gente? Quando eu compro um imóvel de uma construtora, de uma incorporadora, ou mesmo de uma pessoa que não seja vendedor, né, fornecedor de produto de serviço nessa cadeia, se eu compro de um particular, eu posso pedir a desistência do negócio, a rescisão do negócio, quando acontece a evicção. Evicção, eu entro no imóvel e começa a trincar tudo, a parede cair, a porta não fecha, a estrutura foi maquiada, a estrutura é muito ruim, eu posso voltar atrás do negócio e pedir a rescisão e restituição dos valores pagos, porque vício redibitório é aquele vício que normalmente eu não consigo enxergar ele, aparentemente. Só vou enxergar a hora que eu for morar no imóvel, seja na locação, na compra e venda. Então merece também uma observação importante. A nona observação, ou ponto 9, é a capacidade, hein? Uma vez me falaram assim, professor Júlio, o menor não pode comprar um imóvel. A maior balela que já falaram para mim, não existe isso. Cantores sertanejos, cantores de funk, jogadores de futebol que possuam uma idade inferior a 18 anos, eles podem comprar imóveis, claro que pode, desde que sejam representados ou assistidos. Representados quando tem menos de 16 anos, 16 aos 18, assistido. O pai e a mãe assinam com ele, o representante legal, mas o nome vai ficar no nome dele, inclusive na locação. Então, bobagem, balela também. Ponto 10, hein, conforme prometido aqui. O ponto 10, eu não poderia deixar de falar, né, e também é muito, muito importante e relevante. Quando eu falo do imóvel, todo imóvel, você sabe que o RG do imóvel é a certidão de propriedade, então fique atento. Se você não tem o seu nome no cartório de registro de imóveis, nós falamos sobre o registro, mas agora falando aqui sobre a segurança jurídica, é sinal que você não é dono, você tem a posse. A posse é sui generis, conforme enunciado 492, a posse é um direito autônomo. Então, fique atento. A 5ª Jornada de Direito Civil, enunciado 492, declarou um direito autônomo. Se você tem registro, você tem tudo. Né? Tem a segurança jurídica. Se você não tem, você tem posse. Então, é um ponto que eu queria voltar aqui, porque é um ponto híbrido. E agora sim, chegamos ao final aqui, mas antes disso eu vou responder o Jonas. O Jonas pergunta aqui, olha só, algum site para pesquisar certidões trabalhistas ou de protesto? Jonas, o ideal é você entrar no site do cartório mesmo, tá? Hoje em dia tudo é digital, você consegue com facilidade solicitar certidões pelo próprio cartório. O custo é menor e existe uma segurança jurídica maior. Mas existem vários sites, não é o intuito de fazer propaganda, mas tem cartório 24 horas, a própria Arisp, que você contrata o serviço ali, paga, claro, a taxa de serviço, mas você pode solicitar por esse site para que você receba todas as certidões de uma vez só, tá bom? Um abraço para você, Jonas.
Quem mais aparece aqui? O De Jonatas. Parecidos nomes, hein? Gostaria de saber sobre o registro em matrícula usando o contrato de compra e venda e comprovante de quitação. Artigo 41, o contrato realmente fica eficaz. Cuidado, tá? Uma coisa é a lei, outra coisa é o entendimento dos cartórios. No Brasil nós temos isso. A mesma coisa é a jurisprudência, né? A jurisprudência fala A, vai o juiz e fala B com base na jurisprudência. Hoje, dificilmente você vai conseguir registrar sem escritura pública e dificilmente também sem os requisitos que o cartório exige. Cartório, gente, ele segue as regras da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos e as normas das corregedorias. Mas o cartório pode aplicar o princípio da autonomia, né? A autonomia e também da segurança jurídica do cartório. Então, o cartório pode até falar não para uma decisão judicial. É muito comum um advogado que não é da área, mas eu vou chamar a polícia, né? Não terá de chamar a polícia, não. O cartório pode fazer isso. Nós vamos aprofundar o assunto em outra aula, então. Eu espero vocês, tá bom? Um grande abraço. Se inscrevam também no canal do professor Júlio César Santos. Muitas aulas à disposição para você, tá bom? Um abraço.